Hebreus 10, os versos 37, 38 e 39. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Como todos conhecem o tema, já foi assunto de muitas lições da escola bíblica dominical, muitos cultos de ensinamento e até mesmo trabalhos de avivamento. A igreja usa a sua metodologia, os seus recursos para trabalhar a edificação dos seus membros. Então o tema é: o justo viverá pela fé. Uma expressão do Velho Testamento, Abacuque 2 e 4, vem para o Novo Testamento, Romanos 1 e 17, Gálatas 3 e 11, e aqui Hebreus 10 e 38. Nós acabamos de ler. Esse tema, ele envolve todos os 3 últimos capítulos da carta aos Hebreus, os capítulos 11º, 12º e 13º. É questionado sobre o sofrimento do justo, é o tema do livro de Jó. Por que o justo sofre? Por que tanta dificuldade na vida de um justo? O que é que está de errado? Nem sempre temos a resposta correta, coerente com a pergunta. Mas para uma avaliação melhor, quem seria o justo? Será se seria um crente nominal? Seria um congregado? Seria um que defende muitas vezes os anos que ele serve a Deus? Biblicamente, meus amados irmãos, justo é aquele que é considerado diante de Deus. Justo é aquele que passa pelos crivos de Deus. Justo é aquele que passa, como usava muito bem a expressão nos ensinando o saudoso pastor Arthur Januário Nascimento, que passa pela peneira de Deus. Esse é o justo. Não é somente um crente nominal. Não é somente um que faz parte de uma denominação. Mas no plano da salvação,
o que a teologia explica muito bem, falando do plano da salvação, falando da salvação. São considerados justos diante de Deus aqueles que colocam a sua fé em Deus por intermédio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa coloca sua fé em Deus por intermédio da pessoa de Cristo, tudo que Cristo fez por ele, por ela, para aproximá-los do Deus eterno, aceita o propósito de Deus. Romanos 5:1 diz que esse é justificado. Aos Efésios diz que não são pelas obras, é justo pelo que a pessoa faz por si mesma, para se tornar uma pessoa justa. Não são por suas próprias ações, para que isso não seja meritório ou não venha lhe dar mérito. É o caso em que a fé resolve. Eu acredito no amor de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que tudo o que Cristo fez foi para beneficiar a minha alma, foi para me aproximar de Deus, foi para me libertar do jugo do pecado. Eu estava acorrentado pelo pecado, o pecado me aprisionou, o pecado me afastou do Deus Todo-Poderoso, mas Jesus Cristo, por sua graça, me amou e eu criei no seu amor. Agora sou justificado, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu sou perdoado. Tem alguém que prega e diz inocentado. Nunca fomos inocentados. Inocente é quem não faz. Nós somos perdoados. Há um perdão da parte de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aqui entra a nossa conquista do que falou outro dia aqui o pastor Takayama. A vida eterna. Ela passa a ser vislumbre da igreja. Ela passa a ser a aspiração do salvo. Ele olha para frente. Eu me dedico a cada dia a Deus em busca de assegurar, de preservar, de conservar a minha vida eterna. Eu não troco a minha vida eterna por nada. Nada pode me afastar da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Aí tem uma coisa tão linda, que às vezes nós não queremos como humano. Eu busco a vida eterna. Eu estou agora justificado diante de Deus. Eu passei a ser chamado e considerado diante de Deus como justo. Pois a partir de agora, a minha fé me diz que eu dependo de Deus continuamente. Passei a depender de Deus. Você já viu um pecador obstinado dizendo que ele depende de Deus? Você já viu um pecador resoluto dizendo que depende de Deus? Não, ele nem se lembra de Deus. Mas nós, quando somos justificados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós passamos a depender inteiramente de Deus. Eu dependo de Deus para vencer.
Eu dependo de Deus para vencer o pecado. Eu dependo de Deus para vencer a tribulação. Eu dependo de Deus para vencer as provas. Eu dependo de Deus para vencer a incredulidade. Eu dependo de Deus para defender a tristeza. Eu dependo de Deus para vencer a depressão, as enfermidades, o sofrimento de uma enfermidade. Eu dependo de Deus. Se eu não me aproximar de Deus, dia após dia, eu não vencerei. Então, eu dependo de Deus para vencer o luto, eu dependo de Deus para vencer a perda de um ente querido, porque senão eu vou me entristecer na fé e não vou vencer. Então, nós passamos a depender do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Mas há uma ligação, uma indexação, há um entrelinhamento, que quando eu passo a depender de Deus, aí a fé me leva à confiança. Eu passo a confiar no Deus vivo. Eu passo a confiar no Deus Todo-Poderoso. Eu dependo dele, mas confio nele. Eu dependo dele, mas confio nele. A minha fé me dá confiança segura no Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Com essa confiança, para eu vencer nesta vida, aí vem uma cobrança, que trabalha nossas ações, que trabalha os nossos atos. Eu dependo de Deus, também confio nele, mas eu preciso viver de acordo com a vontade dele, para que a minha fé não venha a ser frustrada, para que a minha fé não caia por terra. Eu tenho fé, mas as minhas ações me impedem de eu receber aquilo que Deus tem para mim. Os meus atos me impedem de eu receber as bênçãos do Senhor. Então a fé me leva a viver uma vida que agrada ao Deus Todo-Poderoso. É difícil, a fé me fortalece, de forma tal que eu venço tudo que é contrário à vontade de Deus. Eu me dedico inteiramente ao meu Deus. A minha fé me capacita, ela me molda, ela me trabalha a cada dia, ela vai a cada dia me aproximando mais e mais do que Deus quer de mim. Eu não sou perfeito, disse Paulo, não, longe de Paulo dizer que era perfeito, mas eu prossigo para o alvo. A minha fé me leva a dar um passo a mais. O fracasso vai ficando para trás, o fracasso vai ficando para trás, e eu vou me aproximando cada vez mais da vontade do Deus Todo-Poderoso. A batalha está grande, a luta está grande, eu estou esmurecendo, eu não sei como passar num lugar desse que é tão difícil. Deus me capacita, eu creio nele, eu dependo dele, e ele vai me capacitar para viver conforme a vontade do Deus Todo-Poderoso. Razão pela qual o justo vive pela fé, sempre dependendo da sua fé. Tem prova, tem dificuldade? Tem. Mas ele tem uma confiança inabalável. Fé dá uma confiança inabalável ao crente. Fé dá uma confiança em que nada abala a estrutura espiritual do salvo. Nada. Pode vir até chegar a hora da morte, mas ele está confiante no seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nunca o salvo, o servo de Deus, tem uma fé baseada nas circunstâncias.
Porque se ele colocar a sua fé baseada nas circunstâncias, as circunstâncias elas costumam crescer, momento após momento. A Bíblia diz que um abismo chama outro, problema chama outro, dificuldade chama outra. E aí a coisa vai se avolumando. E aí, se você se deixar levar pelas circunstâncias, aí você pode deteriorar cada vez mais a sua fé. Você pode diminuir a sua fé. Mas a minha fé me faz cada vez mais vencedor, porque eu confio no caráter de Deus, na integridade de Deus. Eu não vou colocar como slogan na minha geladeira, eu não vou colocar como slogan no meu carro, colocar um adesivo aqui e acolá, Deus é fiel. Não, essa frase é colocada no meu coração como certeza, que eu venço porque eu sirvo um Deus íntegro, um Deus que é fiel, um Deus que não me abandona, um Deus que está comigo em todos os momentos. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Eu posso ser falho, mas a minha fé me faz cada vez mais ser capacitado por Deus. E Deus não precisa ser capacitado, Ele capacita. Deus trabalha o homem, e Ele é íntegro. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Deuteronômio 32:4. Meus filhos, vê se vocês acham bem, Deuteronômio 32:4. Ele é rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto Ele é. Esse é o caráter de Deus. É a integridade do Todo-Poderoso. É um Deus que nós podemos depender dEle, sem reservas. Não tem como falhar quando nós nos colocamos como dependente de Deus. E se Ele falhar, Ele é íntegro. Ele não falha, Ele é reto, Ele é justo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Todas as vezes que estivermos falando com Deus e diante de Deus, nós estamos diante de um Deus que é correto. Sempre correto, sempre correto. Ele nunca vai falhar, Ele nunca vai errar. Eu posso agora confiar em suas promessas. Hebreus 10:23, aqui no capítulo que nós lemos. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Não vamos abrir mão da nossa confiança, da esperança. Não vamos abdicar, não vamos renunciar, em hipótese nenhuma, a confiança que temos nesse Deus, na nossa esperança. Por quê? Porque fiel é o que diz a Bíblia? É o que prometeu. O que prometeu, Ele é íntegro, Ele é correto, Ele é justo, Ele não falha, igreja querida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! A fé do salvo abastece a sua esperança. Quando a esperança está esvaindo, ela está indo embora do crente, é porque a sua fé está abalada.
A sua fé não está em evidência. Não está em evidência. Porque a fé vai sempre abastecer a esperança do crente. Se o justo vive pela fé, e nós devemos viver pela fé, vem momento de dificuldade, diz: irmãos, a minha esperança está indo embora, é porque a fé está sendo abalada. Mas a fé viva, a fé que dá vida ao crente, ela está sempre abastecendo a esperança. Sempre está abastecendo a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que o crente for procurado, seja por sua consciência, seja por uma acusação, seja pelas pessoas, seja o inimigo, você está sempre firme. Eu estou abastecido de esperança. Não alcancei ainda, não, mas estou esperando no meu Deus, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Quando eu estou abastecido dessa esperança, eu começo a olhar para um futuro diferente possível. A minha situação não vai mudar se nós analisarmos as palavras, os ditos de Jó, quando ele falou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Era como se ele estivesse dizendo: não vai continuar desse jeito todo o tempo, não. Não vai continuar todo o tempo desse jeito. A minha esperança me diz que tem aí uma possibilidade, através de uma ação de Deus, que eu vou mudar essa situação. E eu creio. E eu creio. Não me leve a mal a trazer aqui algo que aconteceu em Timon, que eu já falei umas 2 vezes. A irmã aqui de Timon, bem conhecida, a mãe, como é conhecida aqui na igreja, e a filha ficava em casa, a filha da irmã, e chegava uma criança. A criança não crente, não criada no Evangelho, a mãe não crente. A mãe saía para ser diarista lá em Teresina, procurar algo a fazer. E deixava as 2 crianças, uma pequena, quase de colo, com a outra, que era maior, 7 ou 8 anos de idade, só o que ela tinha de idade. E ela batia na porta da irmã e a irmã atendia. E ela dizia: me dê um pão para eu comer com minha irmãzinha. E ela dava um pão. Ela via no outro dia: me dê um pão para eu comer com a minha irmãzinha. Sabe como é adolescente? A irmã, a filha da irmã, se aborreceu um dia e disse: tua mãe não dá comida para vocês, não? Disse: dá, mas só à tarde, quando ela chega. Ela vai trabalhar em Teresina e quando ela chega, ela nos dá comida. Ela sai cedo, não temos o que comer. Só comemos uma vez por dia. E ela deixa essa criança contigo, você sair pedindo nas portas, nas casas, deixa. Ela me pediu para eu cuidar bem da minha irmãzinha, porque ela me disse que se eu cuidasse bem de minha irmãzinha, ela me daria uma bicicletinha. Aí a irmã, logo, a mente flui, a fertilidade da mente aparece. Minha filha, me diga uma coisa: se tua mãe não tem condição de dar um pão para você comer com a tua irmã pela manhã, como é que ela vai te dar uma bicicletinha? Aí ela disse isso aí, eu perguntei minha mãe: mãe, como é que a senhora vai me dar? Que a senhora não deixa nem uma moeda para eu comprar um pão para comer com minha irmã. Como é que a senhora vai me dar uma bicicletinha? E minha mãe me disse: minha filha,
Hoje nós estamos passando necessidade, estamos sofrendo, mas para tudo tem um dia. O dia da nossa felicidade está na frente e ele vai chegar. Para tudo tem o dia. A esperança que é abastecida pela fé, ela vê amanhã uma possibilidade de chegar esse dia com os benefícios de Deus. Hoje você pode estar como o salmista: eu tenho me alimentado com as minhas lágrimas. Tem sido constantemente o meu alimento, essas lágrimas é o que eu tenho me alimentado, é com quem eu tenho me alimentado, é com quem eu tenho me alimentado. Mas ele também diz: espera, ó minha alma, no Senhor. Isso aí é o alimento da fé, é abastecimento da esperança. Espera a minha fé, que eu ainda o louvarei. Eu vou passar por esse turbilhão, eu vou passar por todas essas dificuldades, vai chegar o dia da alegria de volta, estarei amanhã novamente bem, com o meu Deus, com a congregação, com a família, com o meu corpo, com a minha saúde. Vai passar, para tudo tem o dia. Salomão diz: para tudo tem o tempo está aí. Essa vida é como se fosse uma roda gigante. Tem dia que está bom, nós estamos como lá em cima. Tem dia que estamos como que lá embaixo, mas também não fica parada. Nós estamos girando e a fé vai nos sustentando, vai nos abastecendo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nada é fixo. Prova não é fixa, não. A prova que eu passo é a que você passa, ela não é fixa, ela não foi batida com prego, não teve um martelo que fixou, não, ela chegou, ela é provisória, ela vai passar, porque o justo vive pela fé. A sua fé vai deixar essa prova para trás. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Se eu não tenho essa fé, como é que eu digo que eu tenho confiança em Deus? Que coerência há na minha confiança em Deus, se eu não creio que essa prova vai passar? Não há nenhuma coerência. Que coerência há em eu dizer: Deus me ama, eu sou amado por Deus, e eu vou agora mostrar que essa prova vai acabar comigo? Não, eu vou abastecer a minha esperança através da minha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho um Deus íntegro, um Deus de caráter, um Deus que cumpre com o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me ama, eu posso me depositar, me jogar nos braços dele, que ele cuida de mim. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Aleluia. Agora em Abacuque, capítulo 2, aí nós vemos lá o ímpio e o justo. E tenhamos cuidado, porque o ímpio, quando a gente olha, a gente vê a grosso modo, mas muitas vezes pode nos pegar de cheio. O ímpio segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, quando ela cita aqui o ímpio, baseado em Abacuque capítulo 2, é aquele que é orgulhoso, é aquele que está inchado. O ímpio não vê a necessidade de usar a sua fé, ele é inchado, ele está completamente soberbo. Para esse é muito difícil ele ter os benefícios de Deus. Não se pode de maneira nenhuma viver assim. Não, de maneira nenhuma.
Deus não tem prazer com a alma de quem está orgulhoso, de quem está inchado. Não, Deus não tem. Mas aí vem o justo. O justo faz uso da sua fé. Longe de mim está inchado diante de meu Deus. Longe de mim de não compreender que eu preciso viver pela fé, de abrir o meu coração, de abrir a minha alma para Deus trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí Deus opera poderosamente na vida do justo. Igreja querida, vamos viver pela fé. Vem crise? Vem, mas eu passo por ela por intermédio da fé. Vem problemas? Vem. Abala um pouquinho a estrutura humana? Abala, mas a fé não, de maneira nenhuma. Deus tem me dado alguns pensamentos, algumas colocações baseadas na palavra. E eu tenho dito que muitas pessoas têm morte, ali no culto fúnebre, a pessoa morre, tem morte quase como que prematura. E eu costumo dizer, chegou uma enfermidade tão forte, que sucumbiu o corpo, abateu o corpo, mas não mexeu com a fé. A fé continuou do mesmo jeito. Esse corpo, ele vai, mas a fé continua, viva, conquistando diante do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa fazer com que vivamos da fé, porque quem vive da fé tem motivo até de dirigir um culto na sua casa, pedir a palavra para dar um testemunho, mostrar ações de graça, porque Deus está trabalhando em sua vida. Eu dependo de Deus, e Deus tem me dado tanto. Aí sempre vai achar motivo. Quando você encontrar uma pessoa que não tem motivo para agradecer a Deus, é porque não está vivendo da fé, não faz uso da sua fé. Quem tem motivo para agradecer a Deus é aquele que é justo e vive pela fé. Que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente.